Olá, pessoal. O projeto 365 Dias de 8M tem a honra de entrevistar hoje a professora Camila Batista, vice-diretora da escola, que vai nos contar um pouquinho da sua trajetória, sua ascensão na gestão escolar e conquistas e desafios de uma gestão democrática. Boa tarde, Camila. Tudo bem com você? Boa tarde, professora Valmília. Tudo bem, e você? Tudo bem, obrigada. Fique à vontade, Camila, para contar um pouquinho da sua trajetória. Bom, primeiro, estou bastante honrada em participar desse projeto 8M, né, da Escola Panamá. Eu tenho aí uma história com o Panamá como coordenadora. Eu comecei no estado como eventual, eu tive todos os processos, né, eu passei pelo processo de eventual, depois eu entrei como efetiva, professora de língua portuguesa e língua inglesa. Fiquei 4 anos, depois eu entrei na coordenação pela primeira vez no República do Panamá. Fiquei 3 anos com a escola, foi onde eu descobri essa questão da gestão, né, junto com a escola, que também estava iniciando. Eu saí em 2011, no finalzinho de 2011, 2012 entro na Escola Caram. Lá fico por 8 anos, 4 desses anos passei como professora, os outros 4 anos fiquei como coordenadora também, professora coordenadora, e volto agora em 2021 na gestão como vice-diretora no República do Panamá. Então, assim, eu fui pulando um pouquinho, né, em cada posição dentro da escola, e não foi fácil, a gente disputa espaço com outros professores quando a gente vai fazer esse tipo de... Quando a gente faz essa transição, né, sai da sala de aula para a gestão, e não é fácil, você tem que... É como se você tivesse que matar um leão por dia para provar que você é capaz de estar naquele cargo, mas eu me sinto muito honrada e eu tenho prazer. Eu gosto de estar na escola de verdade, é algo que eu sempre falo, pode parecer Caxias, mas eu adoro estar na escola e fazer as coisas pela escola e participar desse projeto, né, sobre as mulheres na gestão, sobre as mulheres em posições de liderança, mostra mais uma vez o quanto é importante a gente continuar essa luta. Certo. É exatamente esse ponto que você falou. É interessante que hoje a gente ouve muito falar sobre a dupla jornada da mulher, né? E tem até uma certa romantização nisso, que acredita-se que a mulher consegue fazer 1000 coisas, né? Ao mesmo tempo. Mas, quando se espera isso, não tem por aí alguma coisa a mais, né, por trás desse discurso, né? Não seria uma forma de se esquivar, né, de algumas responsabilidades que também cabem a outros, né? Não seria uma forma de esconder um certo comodismo e a falta de atuação por parte dos demais, né? Gostaria que você comentasse um pouco sobre isso, nos contasse um pouco sobre essa sua experiência. Eu acho que isso já é histórico, né? A mulher sempre é vista como aquela que acolhe a todos. A gente tem isso muito gritante, por exemplo, em campanhas de Dia das Mães, né? Então ele mostra lá a mãe que sai para trabalhar, a mãe que chega, cuida do filho, que cuida da roupa, que cuida da casa e ainda tem que estar pronta para o marido. E isso, como você falou, romantiza, né? Sempre é tudo muito lindo. Aí no final ela ganha um perfume, uma flor e está tudo bem. Mas não mostra o outro lado, né? Do ela acordar descabelada e ela tem que fazer sozinha. Ela se arruma, ela arruma os filhos, ela arruma a casa, ela tem que se colocar em posições de decidir o futuro do que vai acontecer ali, e isso é tudo muito rápido. Então, aí você pega a mulher esgotada emocionalmente, você pega a mulher... muitas vezes até desgostosa de si, e ela não entende aonde, de repente, isso aconteceu, né? Eu fico pensando assim, até quando as pessoas vão buscar meios de simplesmente dizer, a mulher é demais. Ok, eu concordo também, né? Eu acho que a mulher é demais, mas eu acho que a gente precisa aprender a dividir com ela.
Eu sou uma pessoa que eu tenho uma filha e por trás de mim eu tenho outra mulher. Eu tenho a minha mãe, que me ajuda em tudo. Nós somos aqui em casa em 4 mulheres e dependemos de nós, mulheres, né? Mas eu acho que se a gente tivesse, por exemplo, se minha mãe tivesse a figura do marido em casa, eu acho que isso deveria ser dividido com ela, coisa que com a minha mãe não foi dividida uma vida inteira, né? Por quê? Porque ela cozinhava, ela sempre cuidou das filhas, depois ela saiu para trabalhar e isso ficou muito bonito. Nossa, que mulher guerreira. Ela é guerreira, mas ela sempre sempre precisou da ajuda que ela não teve. Eu acho que a gente precisa olhar o que acontece por trás da beleza da mulher que luta, né? Quantas vezes ela acorda com olheira, quantas vezes ela acorda indisposta, mas ela tem que estar ali. E às vezes o outro, né? E isso não precisa ser só um homem, muitas vezes até outra mulher que tem, às vezes, uma visão, né, de é só dar uma descansadinha, e às vezes não é só uma descansadinha, às vezes é ouvir o que ela tem para dizer, porque às vezes o cansaço, ele não é só físico, ele é mental, é aquele cansaço de não poder dividir uma aflição, porque a gente acredita que ela pode tudo, né? Então, eu acho que a gente ainda tem muito que vencer nessa batalha para tirar essa questão da mulher abraça tudo e tá tudo bem, ela consegue, né? Ela tem que poder falar assim, não, eu não consigo. Eu acho que a gente precisa desse start, sabe? De que a mulher não precisa conseguir tudo o tempo todo. Você acha que essa corrida, né, essa busca pelo sucesso na carreira profissional, isso em quem fez essa escolha, né? Porque a gente sabe que, na verdade, as pesquisas até mostram isso, que a maioria das mulheres, elas sozinha fazem, né? São responsáveis pelo sustento da casa. Então, no caso de algumas, nem é por opção, né? Mas acho que nessa corrida, nessa busca pelo sucesso profissional ou mesmo pela sobrevivência, falta alguma coisa para a mulher se perceber nessa situação que é velada, né? Que ninguém fala que você não é uma super-heroína, né? Cria-se esse mito de super-heroína porque, na verdade, ninguém quer dividir as responsabilidades, é mais fácil jogar para a mulher, né? O que você acha sobre isso? Será que a mulher tem conseguido perceber essas estruturas por trás dessa fala? Eu não sei se todas conseguem, porque eu acho que a gente vive muitas vezes no automático. Então, assim, ok, eu tenho que fazer isso, eu vou fazer, né? Então, eu tenho que dar conta, eu tenho que ser, é muita responsabilidade que algumas mulheres ainda acham que ela tem que fazer e tem que fazer dar certo, né? Que às vezes eu não posso errar. O que não é verdade, a gente tem o direito de errar, como qualquer pessoa, mas eu acho que hoje a gente tem falado mais. Eu acho que quando se fala mais sobre isso, a gente consegue alertar outras pessoas, porque muitas vezes quando a gente não ouve sobre, né, a gente acha que está tudo bem, que é assim mesmo, que a gente pode seguir. E quando se fala, você cria aquele start na mulher, né? Ou seja, qual for a bandeira que a gente vai levantar, no nosso caso aqui, essa questão da mulher, né, que se coloca, que se mostra, que está na luta, você acaba dando start para outras mulheres repensarem o que elas estão fazendo e que elas podem ser donas da mudança, elas podem dirigir realmente a vida, mudar o rumo das coisas. Mas para isso, muitas vezes, elas não se sentem à vontade ou por medo da reação de alguém ou de algum grupo. Muitas vezes elas acabam ficando mais caladas, né? Mas eu acho que o importante é a gente falar, e quanto mais pessoas a gente atingir, mais mudança a gente pode conseguir. Não é para agora, óbvio, né? Mas eu acho que mais para frente a gente consiga ter uma sociedade menos machista, talvez, para conquistar mais coisas, né? Mais espaço. Então, você falou um pouquinho de liderança, né? Queria que você comentasse alguma situação que você viveu ao exercer a liderança, ou mesmo na posição de coordenadora, que você sabe que só aconteceu por você ser mulher.
Bom, tem a parte boa e tem a parte ruim, né? Muitas vezes, isso mais na coordenação, porque agora na gestão, eu tenho pouquinho tempo, né? Comecei agora na gestão e a gente ainda não teve... realmente não tive muitos entraves, assim. Eu vim para a gestão muito pelo grupo conhecer o meu trabalho, então, assim, a aceitação foi muito mais tranquila. Mas, para a coordenação, a gente tem... Muitas vezes, a mulher ela tem um jeito diferente de olhar a situação, né? Então, a gente, às vezes, consegue agregar questões de projeto, por exemplo, né? Que é muito difícil a gente ter um grupo inteiro dentro de um projeto, mas, às vezes, a questão da mulher conversar, o jeitinho que a mulher tem de conversar, a gente consegue agregar mais professores, a gente consegue trazer mais o grupo. Mas eu também já passei por situações que, por ser mulher... homens, né, professores, o que me espanta muito ainda, ter professores que se colocam numa posição muito machista, de querer falar alto e querer se sobrepor a uma posição feminina só porque ela é mulher, né, e de falar não e de não querer aceitar o que foi colocado. E na coordenação eu tinha um parceiro, nós éramos em 2 vices lá, nós éramos em 2 professores coordenadores, e às vezes o que eu falava não tinha muita força. E aí ele entrava e falava a mesma coisa, e aí, ok, entendeu? Porque foi um homem que falou, ok, vamos seguir. Infelizmente isso, nos dias de hoje... Tá? E eu não estou falando assim, isso não foi logo que eu entrei na coordenação, não. Tá? Isso aconteceu, por exemplo, em 2020, várias vezes, onde ele entrou, né, colocando a mesma fala que eu, e a aceitação foi muito maior pelos professores, né, homens, por conta de ser um outro homem falando. Então, assim, a gente tem coisas boas e ruins sendo mulher, né? Mas aquele negócio, quando é uma coisa mais jeitosinha, fala você que é mulher, por exemplo, né? Fala você que é mulher, que tem mais jeito. Ou eu preciso falar com um professor que, sabe, de repente ele fala mais alto, ele grita, aí alguém fala assim, não, deixa para o outro coordenador, porque ele é homem, ele fala de homem para homem. Isso é muito triste, ainda existe, acontece, e aí eu fico me perguntando, né? Todo mundo tem mãe, todo mundo tem uma mulher na vida, por que não tratar com igualdade? Qual é a diferença entre um e outro se todos nós precisamos, nós dependemos um do outro, né? Eu acho que a gente ainda não aprendeu que a dependência não é algo ruim, muito pelo contrário, se a gente entendesse a dependência como algo para frutificar, né? Eu acho que todo mundo lidaria melhor com isso. Então, nesse sentido, agora fiquei curiosa. O que é mais complexo? Desenhar uma estratégia que atenda às demandas escolares ou realmente envolver a equipe nesse trabalho, nessa estratégia, no caso, proposta por uma mulher? O que é mais complexo? Eu acho que é convencer, porque quando você trabalha o pedagógico, você não trabalha feminino e masculino, você trabalha o aluno, qual é a necessidade do aluno? E aí, às vezes, quando é proposto por uma mulher, a tendência é falar assim, não quero, ou então eu quero do meu jeito. E muitas vezes a proposta não é só minha, né? A gente trabalha em conjunto, a gente ouve outros professores, a gente ouve outras escolas até, né? Porque tem esse intercâmbio de informações, então a gente tenta fazer algo pelo aluno. E aí a resistência vem na questão da execução mesmo, de como fazer o grupo aceitar aquilo que você propõe. Não é difícil você fazer projeto, difícil é você conseguir agregar, coisa que, por exemplo, eu não percebi isso aqui no Panamá. Logo que já colocaram esse projeto, todo mundo já se junta e faz, e não tem aquela coisa, porque foi fulano que fez. Eu acho que tem muita questão de briga de egos também, que ela é bastante complicada, né? Eu quero o meu. Por que não o meu? Por que eu tenho que aceitar o que vem de cima?
São muitas questões, eu acho que isso é muito complicado, vai além também da questão do ser mulher, né? Ele vem também daquela questão de por que eu tenho que fazer isso se eu não quero? Muito da relutância mesmo, né? De não querer fazer. E eu percebo isso, pelo menos nas escolas em que eu trabalhei, que isso vem muito mais da parte masculina do que da feminina. As mulheres estão sempre mais dispostas a abraçar, né? O homem, eu não sei, talvez se por falta de tato também, o homem nunca precisou se colocar nessa situação, a mulher estava sempre à frente fazendo. É o que você falou, de repente vem do comodismo, né? A mulher já estava na frente, então ele só vai atrás, seguindo conceitos, talvez. Falando assim, quais são as principais demandas, né, nesse momento de pandemia que uma escola tem aí para enfrentar? A primeira de todas é como alcançar os alunos, né? Como é que a gente vai alcançar cada aluno? Esse, para a gente, é um problema pontual, e também como conseguir tranquilizar o professor quanto a tudo que ele tem que fazer, porque a demanda em cima do professor está muito grande também, a cobrança é muito grande. Nós estamos sendo vistos aí como quem não trabalha, está em casa, né? Como se ficar em casa, dar aula online fosse algo fácil para nós, né? A gente não tem o giz, não tem a lousa, não tem todo mundo na nossa frente, é algo muito diferente para nós. Então, conseguir fazer com que o professor se tranquilize, ou pelo menos se sinta um pouco mais à vontade com a situação, é uma demanda muito complicada. Tem muito professor sofrendo com isso, porque ele não está conseguindo alcançar a meta que ele queria, né? O professor ainda, ele tem muito aquilo na cabeça, eu preciso cumprir conteúdo, eu preciso fazer determinadas coisas que agora mudou, e virar essa chavinha está bastante difícil, a gente vê muitos professores aflitos. Nós temos professores aí que ligam desesperados, eu não sei o que fazer, como é que eu faço. Então, essa demanda de acalmar o professor, de tentar fazer com que o professor não pire de verdade, né? Que a gente não perca o eixo, é uma demanda muito complicada. Então, assim, acolher aluno e professor é uma demanda muito complicada, porque também sou professora, eu estou vice-diretora, mas eu sou professora, e aí eu consigo entender essa aflição, e aí a gente fica com medo de perder o professor mesmo, sabe, para não perder em questão de morte, não é isso, mas dele de repente perder o sentido que ele tem na educação. Porque todo mundo olha a gestão, isso eu percebi muito, foi muito claro, porque quando a gente está na coordenação, o coordenador é muito perto do professor. O coordenador fala muito, o professor fala muito com o coordenador, ele se sente acolhido. Quando eu vim para a gestão, você sente aquele afastamento, as pessoas te olham diferente, como se a gente estivesse ali somente para marcar bolinha, sabe? E, na verdade, a gente precisa estar próximo para tentar ajudar. Essa é uma dificuldade que eu estou encontrando, que é bem... Ainda, para mim, é muito difícil de mensurar qual vai ser quanto tempo eu vou levar para conseguir conquistar esse espaço e tentar ajudar o professor da melhor maneira. Camila, historicamente a gente sabe que a gestão realmente tem aí um caráter mesmo bastante autoritário historicamente, embora a ideia de gestão democrática já faça parte da lei há bastante tempo, né? Uhum. Essa resistência ou esse afastamento às pessoas quando vão assumir uma gestão, você acha que isso tem a ver com a realidade histórica, né? Com a falta de credibilidade no sentido de que é só o nome que é gestão, mas na prática não é? Tem alguma coisa a ver? Não tem? O que você acha? Para mim tem tudo a ver. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente viveu. Na verdade, vive ainda, porque normalmente a gente recebe as informações de cima para baixo e a gente tem que vir acatando, né? Da mesma forma que a gente muitas vezes coloca algumas coisas para a escola enquanto gestão, a gente recebeu isso de cima para baixo também. E
acaba parecendo que a gente quer impor uma vontade. Muitas coisas a gente não tem decisão sobre elas, a gente simplesmente repassa. Então, eu acho que o olhar do professor para a gestão, e isso eu falo como professora, porque eu também tinha esse olhar, é muito assim, ele manda e eu obedeço, então eu não quero que seja assim. A gestão democrática ainda não foi muito bem trabalhada com todos. Isso eu falo até com o aluno, porque muitas vezes a gente percebe também que o aluno, ele chega na sala, por que eu tenho que fazer isso? Tem que fazer porque eu quero, né? A gente tem isso, é histórico, né? Quando eu tenho um determinado poder, você faz como eu quero. E a gente às vezes não explica para o aluno, olha, porque você tem que fazer, porque é uma escola regular, é necessário isso aqui para a sua aprendizagem. Então, a gente também às vezes não tem tempo de dar toda essa explicação para o aluno, e muitas vezes a gestão também não tem tempo de dar toda essa explicação para o professor, então fica aquele embolado, né? Todo mundo fazendo como se fosse uma bola de neve, vamos fazendo, e ninguém tem tempo de se olhar. Então, eu acho que a gente precisaria, primeiro, trabalhar essa questão de o que é a gestão democrática e como é que a gente precisaria fazer para melhorar essa situação, né? Eu acho que ainda a história faz muito parte da gente. Então, a gestão manda, o professor ele vai obedecer e vai falar aquilo que ele acha que não, e que sim, e que nada muda, né? Muitas vezes a gente acredita que nada muda, mas eu reclamo mesmo assim. Então, a gente precisaria mostrar que não, eu posso falar, eu posso conversar e, de repente, a gente achar meios de fazer aquela coisa acontecer, mas que seja mais, não vou dizer cômodo, mas que seja mais fácil para nós, né? Eu acho que aquilo que pode se tornar mais fácil de realizar, não quer dizer que a gente não está trabalhando também. Ok. Camila, o serviço público, sobretudo o servidor, é muito desprestigiado socialmente, né? Isso porque falta informação, né? Tem algumas opiniões equivocadas, muitas vezes baseadas em fake news, né? E aí acabam trazendo uma ideia errônea, né? Que acaba descredibilizando o nosso trabalho. Então, diante desse quadro, Camila, o que te motiva a encarar esses desafios, que são muitos, como você falou? Olha, eu tenho orgulho em ser funcionária pública. Passei num concurso por insistência da minha mãe, porque eu não tinha me formado ainda, e minha mãe falou assim, não, faz o concurso, de repente dá certo, e deu. E eu sempre quis ser professora. E estar nessa posição e trabalhar para que isso aconteça, e estar em escolas que sempre foram muito bem cotadas, assim, sabe? Trabalhar no Caram, o Caram sempre foi uma escola que sempre foi bem vista, agora estou no Panamá, a gente está sempre, tem sempre alguém falando da escola, o que acontece lá, e fazer parte desse processo só mostra que não é todo funcionário público que não trabalha, como não é todo funcionário de empresa privada que trabalha, né? A gente tem bons e maus profissionais em todas as áreas. Então, essa questão do generalizar é muito complicada. Então, fale do meu trabalho, olhe para mim e fale do meu trabalho. Não fale da categoria em que eu trabalho. Eu não sou todo mundo do funcionarismo público, né? Olhe o trabalho do conjunto escolar a qual eu pertenço, né? Fale dos projetos que a gente trabalha junto. Eu acho que é isso que tem que ser visto e que as pessoas não veem. Mas por que também? Eu acho que ainda é tudo muito pequeno. Quando alguém vai entrevistar, por exemplo, né, alguém na televisão, o que você pensa? Eu penso assim, fica só aquela pessoa. Então, de repente, se ela tem um problema com algum funcionário público da área da educação, vai ficar marcada a área da educação. Se é um problema na saúde, fica um problema da saúde. Mas será que ele foi maltratado por todo um grupo escolar? Será que foi ruim para ele, sei lá, na UBS em que ele foi? Toda vez que ele vai é ruim? Todo mundo maltrata? Então, essa generalização eu acho que é muito difícil da gente conseguir tirar. É isso que me entristece, mas eu de verdade, eu falo, e todo mundo sabe, eu tenho muito orgulho em ser funcionária pública,
um cargo que eu conquistei, que eu não precisei, né, eu não fui colocada como cargos aí públicos de ministros, né, entre outros aí que são colocados porque conhece fulano. Eu fiz uma prova e eu conquistei o meu cargo, e eu tenho muito orgulho em ser professora, em saber que de alguma forma eu toco a vida de alguém e faço com que alguém progrida, né? Isso é impagável. Eu não sei quantas pessoas vão conseguir entender isso, mas só quem é professor sabe o quanto vale você ver o aluno executar uma tarefa que você ensinou para ele. Isso não tem preço, né? Eu realmente tenho muito orgulho e eu não sei fazer outra coisa. Eu não sei ser outra coisa a não ser professora. Obrigada. Camila, estamos chegando ao fim da nossa entrevista, mas eu gostaria de perguntar para você que dica você deixaria para o público, em especial a comunidade do Panamá, sobre desmistificação dessa ideia do serviço público. Bom, primeiro, eu acho que a gente não precisa gritar, a gente não precisa brigar para mostrar alguma insatisfação. A gente precisa trabalhar e mostrar de maneira inteligente. A gente precisa começar a usar aquilo que nós temos, que é inteligência, né? Transformar, não só sermos críticos, como transformar toda a nossa comunidade, entre alunos e pais, em pessoas críticas, que saibam falar aquilo que incomoda, mas saibam falar de uma maneira que venha contribuir para a mudança, né? Eu acho que a gente não pode desistir, a gente tem que ser firme naquilo que a gente fala, e firmeza não quer dizer que você não possa mudar de opinião. Se algo for para melhor, que você aprenda com aquilo que lhe foi mostrado, né? Para que a gente possa transformar o mundo, e sempre de maneira muito educada e muito inteligente. É para isso que somos seres pensantes, né? A gente não precisa brigar por um lugar no dente, a gente pode simplesmente mostrar que estamos naquele lugar por inteligência, por capacidade. Eu acho que aprender, estudar ainda é o melhor caminho, seja para você melhorar na sua situação social, seja para você conquistar espaço no mundo, ainda é usar a inteligência. Então, eu acho que a gente precisa não dizer que não é porque eu sou público que eu posso ser usado de qualquer forma, né? Eu sou um funcionário público e eu tenho que ser usado da melhor forma. E isso só nós, funcionários, podemos mostrar para o outro, enquanto mulher, mostrar que mulher funcionária pública trabalha e trabalha muito bem. Ok, Camila, muito obrigada por esse momento. Foi muito bom esse bate-papo, muito esclarecedor, né? Eu espero que nós tenhamos outras oportunidades de usar esse canal, essa entrevista, para aproveitar, né? Mostrar um pouquinho do nosso trabalho, mostrar um pouquinho da realidade escolar e trazer de forma inteligente, como você citou, outras formas de se ver o serviço público e, sobretudo, a educação. Muito obrigada. Obrigada, foi um prazer. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.